Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa mudança de ambiente, mudança de cenários na sua vida, como provocar isto pelo poder de Deus. O texto base está lá em 2 Reis, capítulo 3, do verso 1 até o 8, vamos ler inicialmente. Vamos ver se a letra do projetor lá é boa, senão eu leio por aqui. Ô, glória, hein? Essa maravilhosa, hein? E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Fica no versículo 8, por favor. Esse texto é bom explicar, né? Na NVI ele é bem claro, mas aqui precisa explicar quem é que está falando, né? Quem escolheu o caminho foi Jorão. Jorão que disse: pelo caminho do deserto de Edom. Ele que escolheu o caminho por onde deveriam ir, não é? E o Josafá, querido, só para contextualizar para você, Josafá é um rei bom, um rei de Judá temente a Deus. E o Jorão, um rei mau. Olha o pedigree do Jorão. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Então você imagina o pedigree que tinha, era puro sangue ruim, né? Puro sangue ruim, não tinha nada de bom nesse homem, foi criado por reis idólatras, homicidas, pessoas terríveis, queridos, não é? E aí o Josafá, ele recebe um convite, não é? Do seu amigo, entre aspas, Jorão: olha, vamos à guerra contra o rei de Moabe? E ele fala: eu vou. Querido, isso aí desperta em mim um pensamento, né, uma curiosidade. Quantas vezes você topa situações, lugares, em que você não pensou muito bem para ir? E você acaba indo. Quando você vê, você está indo. Por que você está indo? Porque você tem uma certa simpatia pela pessoa que te convidou. Às vezes isso dá certo, por exemplo, temos aí, né, as células de aliança. Então, se você, graças a Deus, encontrar alguém bom, que te convida para uma célula de aliança, ok, bênção na tua vida. Mas muitas vezes você encontra o que é um Jorão, que ele está lá, o Jorão é tão legal, ele faz festas incríveis, eu gosto tanto dele, e ele te fala: vamos para um certo lugar, e ainda você deixa ele escolher o caminho. E ele escolhe o caminho, querido, que é no deserto de Edom. Veja, não é nenhuma coisa assim que tinha alguma coisa para dar certo e deu errado. Não, tinha tudo para dar errado. O Josafá estava tão cego com aquele convite que ele não enxergou que ele estava sendo convidado para entrar no deserto de Edom. Então você imagina situações da sua vida em que surgem convites. Todo dia vem as tentações e te chamam, como dizia o Tales lá, né? Todo dia o pecado vem e te chama. Todo dia vem o Jorão e te chama. Vamos para o deserto? Vamos seguir por esse caminho? Ah, então vamos. Esse caminho parece bom. E, querido, você acaba se submetendo e indo junto de pessoas que, na verdade, não são bênção na tua vida, não tem nada para agregar na tua vida, e você, de um convite que parecia algo bom a princípio, você vai ver a tragédia que isso aqui vai virar, não é? Além de Jorão colocar o Josafá numa grande fria, levar ele para o deserto, ainda o Jorão era um murmurador.
Sabe aquela pessoa que reclama? Aquele desenho antigo que tinha do Lippe e do Hardy? Ó vida, ó dor, ó azar. Aquela pessoa negativa, aquela pessoa, querido, que é uma âncora. Sabe o que é uma âncora? Ela tem o poder de te puxar para o fundo do oceano da tristeza, do oceano da depressão. Tem pessoas que são poderosas negativamente falando. Misericórdia. Quando você encontra esse tipo de pessoa, você precisa ligar um pisca-alerta. Você precisa ficar atento para isso. Mas o Josafá, ele achava que o acaso iria protegê-lo enquanto ele andasse distraído. Mas não aconteceu isso, né? Ele foi andando distraído, não é? E o acaso não protegeu ele, não. Ele foi entrando no deserto de Edom. O deserto era de Edom. O deserto tinha dono. E não era ele o dono. Ele foi entrando num lugar diferente, num lugar hostil. E ele começou a não pensar, querido. Foi indo, foi indo. Quantas vezes na tua vida você foi indo? Foi indo. Alguém te convidou e você foi indo. Né? Ah, é um cara legal, me parece bom, uma sociedade. Ah, você vai lá, eu vou comprar uma borracharia, né? Porque esse cara aqui é meu amigo. Aí você vai lá, compra, aí já está cheio de dengue no pneu, com água, um monte de coisa. A prefeitura vai lá, não tem alvará, já te multa, tem um problema de imposto, tem um BO com a casa do lado, que o cara fez, ele jogava lixo, jogava câmara de ar vazia no vizinho, o cara não gosta de você. Enfim, querido, você entra numa situação sem você meditar naquilo, sem direção de Deus, simplesmente porque você nutria uma certa simpatia por alguém. Uma das grandes frias que eu vejo aí o pessoal entrar é em sociedade com parente, né? Ah, eu vou colocar um parente, é parente, não tem como dar errado, né? Olha, é 90% de chance de dar errado, não é? Por quê, querido? Porque às vezes você não faz, como é seu parente, você entra distraído. Você não medita sobre aquele assunto, você não pondera sobre aquele assunto, e você vai e a coisa dá muito errado. Vamos continuar aí no versículo 9. Vamos ver o que acontece nessa jornada deles pelo deserto de Edom. E partiram, olha que comitiva, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Pensa aqui comigo rapidinho, 7 dias andando pelo deserto. Pense bem, né? A gente não aguenta nem fazer aquilo que o cardiologista manda. Olha, anda meia hora por dia, todo dia, 40 minutos. Você não cumpre, né? Nem isso. Ele entrou numa marcha de 7 dias, entrando pelo deserto. O que aconteceu, querido? Ah, deu a lógica, né? Não havia água. A água na Bíblia simboliza vida. Vida. Vida também. Águas são um líquido condutor de vida, de limpeza, de clareza, de transparência. Então, falta tudo quando falta água. E não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Iam morrer eles e o gado também. Então disse o rei de Israel, quem que era? O Jorão. Olha aí, quando você faz aliança com uma pessoa que ela é negativa e murmuradora. Ai, o Senhor chamou a esses 3 reis, ele era um dos 3, para entregá-los nas mãos dos moabitas. Quer dizer, ele mesmo profetizava a própria morte. Nós vamos morrer, nós vamos viver, nós vamos morrer, nós vamos viver. Não é assim, querido? É desse jeito, né? O Jorão era aquele que gritava, nós vamos morrer, não é? Toda hora. Então você imagina você caminhar com uma pessoa desse nível, querido. Uma pessoa que ela te pôs naquela situação e depois ela fala, vamos morrer. Ele estava começando a virar o jogo, como se fosse o Josafá que tivesse convidado ele para estar lá. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Foi ele que escolheu o deserto, foi ele que chamou para ir até a guerra, e no final ele estava reclamando como se o culpado fosse o outro. Bom, se você já viu um filme desse na sua vida, não é mera coincidência, não é? A Bíblia está provando aí que essas situações acontecem há centenas de anos. Então, querido, você começa a olhar isso aqui, você diz assim, nossa, eu sei que às vezes eu ando por um caminho que não é um bom caminho, às vezes é um caminho de morte. Quem é que me pôs nesse caminho? Não é? Jorão dizia que era um caminho de morte, mas sabe em quem ele pôs a culpa? Em quem que ele pôs a culpa? Volta lá para o versículo 10.
Em quem que ele pôs a culpa, igreja? Em Deus. Olha, eu estou nessa situação, mas a culpa é de Deus, viu? A culpa não é nem minha, nem sua, a culpa é de Deus. Deus decidiu entregar-nos nas mãos dos moabitas. Querido, ainda no século 21, tem pessoas que pensam que Deus tem lá no céu um saco de maldades para jogar sobre as pessoas. Aí ele abre aquele saco de maldades e fala assim, eu vou jogar agora Covid. Agora eu vou jogar tuberculose. Agora eu vou jogar gafanhoto. Querida, a Bíblia diz que do céu vem o quê? Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vem do Pai das luzes, ele não muda, não há sombra de variação nele. Então não fique imaginando um Deus irado, barbudo, aquele pai do Thor, jogando raio lá do céu, mirando na cabeça, vou rachar alguém, eu sei, eu vou pegar você. Tá. Não é isso aí. Isso é mitologia nórdica, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos aponta um Deus bom. Você precisa conhecer um Deus bom que te ama e que ama fazer o bem na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jorão aqui deixou claro que ele não conhecia nada sobre Deus e nem nada sobre suas promessas. Mas, querido, graças a Deus, que nesse momento, agora pode avançar no versículo 11, estava lá o Josafá que tinha um pouco de lucidez, e ele disse assim, não há aqui algum profeta do Senhor? Veja, aquele tempo não tinha palavra escrita, a palavra era oral, era falada. Então, você pode ler isso aqui como, não há aqui uma promessa do Senhor? Para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Volta para o 10. Eliseu, ajudante de Elias. Querido, a pessoa sábia, quando ela entra no deserto, ela faz como Josafá. Existe uma palavra para esse deserto que eu estou vivendo, Deus? Foi o que Josafá falou. Existe uma palavra? Existe, versículo 11, gentileza. Existe uma palavra para esse deserto que eu estou vivendo? Sabe, querido, Jorão decidiu reclamar de Deus por causa do deserto. Josafá decidiu buscar uma palavra de Deus por causa do deserto. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é se você já perguntou para o Senhor, existe uma palavra do Senhor para essa situação que eu estou vivendo hoje? Existe uma promessa do Senhor? Eu posso consultar o Senhor por aquilo que está acontecendo hoje? E eles indicaram um profeta. Então, o versículo 11, você precisa contextualizar. Aquele tempo só existiam os profetas. Não existia a palavra escrita. Hoje você pode buscar em Deus uma promessa aqui nessa palavra, a respeito do deserto que você está vivendo hoje. Diga para quem está ao seu lado, existe uma palavra acerca da tua situação? Existe uma promessa acerca da tua situação? Existe? Aleluia! Querido, quando você está no deserto, tudo o que você precisa é uma palavra. Quando você está no deserto, tudo o que você precisa é uma promessa. Quando você está no deserto, tudo o que você não precisa é reclamar, é murmurar. Tudo o que você não precisa quando você está no deserto é pôr a culpa em Deus. Você precisa ir na direção certa. E você precisa ter clareza e sensibilidade. Talvez nessa noite você diga, pastor, a minha vida, eu estou no deserto de Edom. E eu preciso de uma palavra de Deus. E eu vim aqui nessa noite buscar uma palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, porque enquanto nós louvávamos, Deus ministrou muitas palavras através das letras daquelas canções. Muitas palavras vieram ao meu coração. Comparáveis são tuas promessas, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Aleluia. E eu comecei a linkar tudo isso, a ligar tudo isso com a palavra de Deus que nós estamos compartilhando nesse momento. Como Deus é poderoso. Como Deus está no meio do teu problema, da tua luta, Ele não está ausente. E eles falaram, vamos consultar o Senhor.
Querido, quando você está no deserto, você precisa buscar uma palavra que te conduza até o teu próximo ciclo, até a tua próxima estação. Você precisa de uma palavra. Existem momentos, quem aqui pratica algum tipo de arte marcial, ou então já jogou basquete, você sabe que em alguns esportes, o técnico pode fazer o quê? Pedir? Vocês já viram isso? Quando você está ganhando o jogo, quando você está amassando o adversário, você perde tempo, sim ou não? Não, né? Você está ganhando. Você está ganhando, se você pedir tempo quando está ganhando, você vai ficar no prejuízo. Mas, querido, quando as coisas vão mal, o que o técnico faz? Nossa, eles fizeram 10 cestas seguidas de 3 pontos. Tempo! Para esse negócio, pelo amor de Deus. Por quê? Eu preciso dar um jeito. Eu preciso arrumar. Na tua vida, quando a tempestade vem, quando os problemas vêm aos montes, você precisa pedir tempo. Senhor, tempo, meu Pai. Por favor, preciso de ajuda. Vamos parar tudo. Para. Ué, a Bíblia diz que Deus é o Senhor do tempo, das estações. Pede para Deus parar as coisas um tempo. Para, Senhor, para um pouco. Para um pouco. Eu preciso de tempo para acalmar a tempestade, para eu começar a enxergar as coisas, para eu pôr ordem nas coisas. E foi isso que Josafá fez. Ele pediu tempo. Cala a boca, Jorão, para de reclamar. Eu quero que venha um profeta, eu quero que venha uma palavra. E essa palavra vai me conduzir a um lugar, a uma porta de saída desse deserto. Essa palavra vai me conduzir a um novo ciclo, a uma nova estação na minha vida. E é disso que eu estou precisando. E quem está precisando disso nessa noite, diga amém. Diga, eu estou precisando de uma porta de saída que me leve a um novo ciclo. Aleluia. Muitas vezes durante a nossa vida nós precisamos dessas situações, querido. Nós precisamos dar esse tempo, buscar uma palavra de Deus. E olha o que diz aí o versículo 13 em diante agora. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, o Jorão, que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não! Porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Olha só, querido, tem pessoa que já vem aqui com a receita pronta. Você já viu aquela pessoa, né, pastores aqui, já viram aquela pessoa que ela vem pedir o conselho para você, mas ela já tem a saída. Eu quero pedir um conselho, mas eu já sei o que aconteceu comigo. É Deus que está me pondo nisso. Eu só preciso que você ore aqui, dá uma ajeitadinha na coisa, mas já sei qual a origem do meu problema. É Deus. Então ele chegou diante do profeta e falou assim, olha, profeta, é o seguinte, você pode até orar, eu não preciso nem perder tempo lá indo nos profetas da minha mãe, do meu pai, e nem perder tempo com você, porque eu já sei o que aconteceu, é Deus que trouxe esse mal na minha vida. Querido, quando você vai até a presença de Deus, você precisa abrir o seu coração. Não foi isso que nós oramos hoje, que nós pedimos? Abra seu coração. Você precisa esvaziar a sua mente, o seu coração. Você precisa baixar sua guarda. Você não consegue ser aconselhado por Deus cheio de defesas. Você não consegue ser aconselhado pelo Senhor com preconceitos, com ideias estabelecidas na tua mente. Você precisa deixar aquilo que você vai ouvir falar ao teu coração. Você precisa dar uma oportunidade para a palavra de Deus, uma chance para a palavra de Deus. Tem pessoas que querem consultar o profeta, consultar a palavra de Deus, mas querem ouvir uma palavra pronta, ou então que bata com aquilo que já está na tua mente. Querido, Deus não funciona assim. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele vai falar aquilo que Ele determinou que vai acontecer na tua vida. Quantos creem assim? Diga amém, Jesus. Aleluia. Vamos continuando. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Ô glória, dá um glória a Deus aí. Eu gosto desse versículo, porque no meio do deserto, no versículo 13, no meio do deserto, enquanto ele estava ali falando com o rei bravo, nervoso, porque ele não podia ver Jorão pintado de ouro, ele falou assim, o Deus em cuja presença estou. Querido, só tinha uma pessoa naquele deserto que estava sentindo Deus, e era o profeta. O resto estava um caos a vida deles.
Mas o profeta falou assim: Deus está aqui. Dá um glória a Deus aí. Diga: Deus está aqui. Agora diga para quem está ao seu lado: Deus está na situação que você está vivendo hoje. Deus está com você. Deus está com você na situação que você vive hoje. Aleluia. Ele disse: vive o Senhor. Versículo 13, volta por gentileza. Vive o Senhor, não é? Que olha, eu creio que Deus está aqui. Eu tenho sensibilidade. Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou. Uma das coisas mais importantes é você sentir a presença de Deus no meio das tempestades da sua vida. Uma das coisas mais importantes é no deserto você poder afirmar: Deus está comigo aqui. Tem Deus aqui nesse lugar. Ah, mas pastor, está faltando isso, está faltando aquilo, está um brigueiro danado aqui, mas Deus está comigo. Diga glória a Jesus. Aleluia. Deus está comigo no meio dessa tempestade, no meio dessa situação, em cuja presença eu estou. Alguns dias da sua vida você vai ser Josafá, aquele que busca a palavra. Alguns dias você pode ser o Jorão, aquele que murmura. Mas na maioria dos dias, procure ser o profeta, aquele que diz: eu estou na presença de Deus mesmo no meio desse deserto. Deus está chamando cada um de nós aqui para ser um Eliseu no meio das tribulações. Ser aquela pessoa que tem a palavra que traz calma. Aquela palavra que, querido, vai ficar bem, situação. Ei, você já viu gente que tenta apagar fogo com gasolina? Está cheio de gente assim, né? A situação está difícil, ele chega assim: ó, é o seguinte, acabou a água aqui para o gado, mas agora aquela pouquinho que tinha guardado para nós, acabou também, acabou tudo, viu? Ela tem pressa em dar notícia ruim. Eu aprendi uma coisa na minha vida, né? Ai, por que fulano está demorando? Será que não, aconteceu alguma coisa? A notícia ruim, ela não anda, ela voa. Viu? Voa, por quê? Tem gente que tem, querido, verdadeiro prazer, alegria, não é? Você não vê quando Saul morreu? O cara correu o campo de batalha inteiro para dar notícia para Davi, pensando que ele ia ganhar alguma coisa. Me dá aqui um pouco de ouro. Olha, seus inimigos morreram hoje, não é? O cara correu não sei quantos quilômetros para dar uma notícia ruim, que ele achava que seria boa para o rei. Que coisa, queridos. Identifica essas pessoas na tua vida, que gostam de propagar o mal, gostam de propagar coisas negativas, que gostam de ficar ligado no Datena, que gosta de querido, olha aqui, nossa, olha o que... Não é? Uma vez eu fui numa reunião de uma empresa, e aí eu fiquei com uma pessoa no quarto lá, né? Aí eu estava dormindo, assim, de manhã, 6 e pouco, aí eu havia televisão ligada, né? Aí estava lá, né? Helicóptero Águia, Marginal Tietê, olha, aí eu falei: Jesus, o que está acontecendo, meu pai? Olhei assim, o cara que estava comigo, que eu não conhecia, tinha conhecido na reunião, falou: ih, rapaz, você viu? Arrancou a perna do motoqueiro. Eu falei: pai de misericórdia, ele não falou nem bom dia para mim, nem falou: e aí, está chovendo, está sol. A primeira coisa que ele falou é: arrancou a perna do motoqueiro. Depois eu comecei a pensar, eu falei: meu, como é que tem gente que vive com esse nível de informações na vida dele e consegue viver? Ah, mas eu tenho esse hábito. E no outro dia ele ligou a televisão de manhã de novo. Eu falei: cara, você liga a televisão 6 e pouco da manhã? Eu gosto de... Esse é o horário que eu gosto. À noite eu não assisto. Eu assisto de manhã, eu gosto de ver tudo o que está acontecendo. Misericórdia, querido. Então, se você é aquele que acorda de manhã e vai procurar tudo o que aconteceu de ruim durante a noite, todas as correrias, se você é aquela pessoa que está naquele grupo de WhatsApp que eles mandam, né? Eu tenho muitos amigos meus policiais, uma coisa horrível, né? Todo grupo que eles botam eu ali, né? Eu saio. Porque, olha lá, CPF cancelado, não sei quantos tiros, não sei o que lá, isso aqui, tal. Aí eles mandam, né? Os policiais são uma bênção, são necessários. Se tiver algum policial aqui no nosso meio, Deus te abençoe.
Mas, queridos, nós não precisamos ficar correndo atrás dessas informações. Não precisamos ficar correndo atrás dessas coisas. Você precisa sair fora desse noticiário. Jorão quer pegar você, mas você precisa ir ao encontro de Eliseu, da palavra de Deus, da profecia, da palavra rema de Deus para você. A palavra rema é quando você lê um texto muito conhecido, pode ser o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O logos, né, a palavra escrita, ela se torna rema quando você deixa um pouco a página da Bíblia aqui e você sai e vê uma situação de escassez na tua vida e você com aquela cara de fé, faz uma cara de fé, de autoridade aí. Você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não aceita aquilo. Há mais de 30 anos atrás eu aprendi com o pastor Jerônimo, lá de Belo Horizonte. Ele falava, na minha casa é proibido dizer que está faltando alguma coisa. Eu ensinei minha esposa desde cedo, ele falava. Acabou o gás. Amor, acabou o gás. Eu falei, não tem, aqui não acaba nada. Mesmo que tenha acabado, não acaba nada. Aqui não falta nada. Ela falava assim, pastor, meu bem, ela falava, Deus proverá o gás. Ele já sabia que tinha acabado. Deus proverá o gás, amor. Ele falou, já sei, tem que trocar o botijão. É isso aí. Ele falou, eu cancelei a palavra falta, acabou na minha casa. Porque Jeová Jiré está aqui, ele falava. Né, o Deus que multiplica, o Deus que faz as coisas acontecer. Eu não posso ficar falando em falta, posso ficar falando em escassez. Você não pode ficar falando em doença, não pode ficar falando em tragédia. Mas isso aí é negar a realidade? Não, querido, é viver a outra realidade. Porque a fé existe para te conduzir para um outro reino. O medo, o que é? O medo é fé no reino errado. Quando você sente medo, está crendo no reino errado, no Deus errado. E quando você crê no Deus certo, e você olha para o reino certo, o medo vai embora. Quem está entendendo isso, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou na presença do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um músico, aleluia, texto conhecidíssimo. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Glória a Deus. No meio do deserto, faltando água, todo mundo morrendo, murmurando, gritando, o profeta pede música ambiente para fazer um clima. O que você acha disso? Vamos fazer um clima aqui, porque não tá rolando a palavra, não está acontecendo. Querido, na verdade, o que esse versículo que já foi tão pregado, eu acredito que aqui, em todos os lugares, é muito pregado, congresso de louvor é muito pregado, né? O que esse versículo está nos ensinando, entre tantas outras coisas, é que a adoração, ela é condutora da palavra de Deus. Ela conduz a palavra de Deus. Onde há adoração, há uma condução da palavra. A palavra fica fácil, ela flui melhor. Onde há louvor, onde há música. Agora, querido, eu gostei que ele falou assim, não é? Naquele tempo não existia CD, né? Nem cassete, nem nada. Ele falou, trazei-me um músico. Ele queria música ao vivo, não é? E às vezes nós falamos assim, poxa, não pode só a gente cantar sem acompanhamento? Eliseu poderia cantar. Não sei se ele era afinado, desafinado, mas enfim, ele queria um músico. Querido, você precisa colocar música no teu deserto. Mas não é música, canção. Você precisa colocar adoração no teu deserto. Você precisa colocar momentos de quebrantamento no teu deserto. Naquele lugar onde você se encontra hoje, de dificuldade, de luta. Mas não adianta, querido, você fazer igual aquela sua vizinha, que bota lá, né, a Cassiane, quando estiver frente ao mar e não puder, vem aqui, desgraçado, não sei o quê, não adianta. Não é disso que a Bíblia está falando.
não é? Está o louvor ali alto, ali, tocando, né, querido? Maravilha, e ela ali xingando, ô seu burro, vem aqui, você está surdo, não me ouviu, não sei o quê. Então não adianta, não é? Não adianta você botar um CD, porque às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, aí na minha casa tem adoração o dia inteiro. É que a pessoa deixa o rádio ligado, entendeu? No YouTube, deixa na televisão, então ela fala assim, tem adoração o dia inteiro. Não, querido, tem música o dia inteiro. É diferente de adoração. Música não tem o poder de transformar ambientes. Adoração tem. Então você precisa entender que existe uma diferença. Mas não é melhor ficar ouvindo isso daí do que ficar ouvindo a Anitta? Muito melhor. Muito melhor. Você não deveria ouvir, né, de maneira nenhuma, isso daí. Não é? Mas, querido, quando você adora, vem sobre você a mão do Senhor. E aquela situação começa a reverter-se na sua vida. O que muda no deserto, querido? O deserto continuou sendo quente. O deserto continuou sendo um lugar sem água. Mas agora ele tinha a presença daquele que muda todos os cenários. Através da adoração e da palavra profética, você traz para o teu deserto, você traz para a tua luta, aquele que tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Ontem eu fui convidado para uma reunião, lá falando sobre política na cidade, enfim, eu fui representando ali os pastores, e o pessoal falava, porque... não. Se nós trouxermos o fulano, vamos arrumar um lugar para 80 pessoas. Se nós trouxermos o ciclano, vamos arrumar um lugar para 200 pessoas. E se nós trouxermos o outro lá, aí vai ter que arrumar um lugar para 2.000 pessoas, para 5.000 pessoas, tem que segurar, tem que pôr segurança. Estamos falando de políticos, de expressão. Queridos, o que eu entendi disso daí? Que as pessoas, conforme a estatura que elas alcançaram, os feitos que elas realizaram no mundo, elas têm uma dimensão. E nós atribuímos isso a essas pessoas. Olha, vamos arrumar um lugar de 50, vamos arrumar um lugar de 200, ou vamos arrumar um lugar de 5.000. Qual é a dimensão de Deus na sua vida? Quando você diz, Deus vai entrar nessa situação, Deus está aqui no deserto, você precisa arrumar um lugar para quantas milhões de pessoas na tua vida? Você sabia que Deus tem o tamanho que você atribui a Ele? Mesmo Ele sendo infinito, isso não muda o tamanho real de Deus. Mas Deus tem um tamanho para cada um aqui. É tão estranho dizer isso, mas é tão real. Eu aprendi isso. Tem gente que costuma dizer, né, tem pastores que falam, Deus grandão, né? Deus fazendo grandes coisas. Porque Deus para Ele é grande. Agora tem pessoas que enxergam um Deus pequenininho, um Deus limitado, um Deus que não pode, um Deus que não consegue fazer nada. Que tamanho você tem atribuído a Deus na tua vida? E eu quero te dizer uma coisa, como é que eu faço Deus crescer na minha vida? Conhecendo-o através da adoração. Você tendo uma vida de adoração, uma vida na presença dEle, você vai começar a ter revelações da grandeza dEle. Queridos, os homens que adoraram em profundidade, aqueles que entraram na presença do Senhor, como Isaías, que teve uma visão, eu vi o Senhor no ano que morreu o rei Uzias, assentado num alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, a sua glória enchia o templo. Aquela foi uma revelação avassaladora, transformou a vida dele. Ele não foi mais a mesma pessoa, porque ele enxergou a dimensão de Deus. João, na ilha de Pátimos, viu coisas maravilhosas, teve a revelação do Apocalipse. O que aconteceu com aquele homem? Nada mais nesse mundo tinha sentido para ele, ele tinha visto tudo. Apocalipse é uma revelação, ele viu tudo. Para ele tudo ficou de maneira diferente. Paulo foi elevado pelo Senhor até um lugar onde ele viu coisas inefáveis. Aquela visão que ele teve de Deus transformou a vida dele.
Quando ele saiu, as escamas caíram dos olhos dele, querido. Quando ele voltou a enxergar, ele não era mais o mesmo homem. Mas o que mudou a vida dele foi a visão correta, a dimensão de Deus. Então você mesmo no deserto, através da adoração, você pode transformar Deus numa dimensão exata, no tamanho que Ele tem para mudar a tua situação, para mudar a tua luta, para mudar a tua dificuldade. Quem crê diz amém, Jesus. Glória a Deus. Mas, querido, você ainda precisa se livrar dos jorões que estão na tua vida, né? Eu gosto de Deuteronômio capítulo 20, verso 8, é um texto muito rico, Deuteronômio 28, 20, versículo 8. Esse texto, querido, ele fala uma coisa assim que nós precisamos aprender. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos esse texto aí. Deus está falando, vai ter uma grande guerra. Vai ter uma grande guerra brevemente aí. E Deus está dando instrução aos oficiais. E a instrução é seguir, está ali. Vamos lá, vamos ler juntos. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa. Sabe por que isso aí, querido? Porque o medo é contagioso. Se você tiver gente medrosa perto de você, o medo dele vai contagiar você. Então, se você for para uma guerra e tiver gente medrosa, e eu preciso que você entenda uma coisa, depois os pastores corrigem o que eu vou falar aqui, amorosamente. Depois vocês corrigem na pregação. Trazer gente de fora dá nisso. Mas, querido, existem situações na tua vida e pessoas que você tem que cortar da sua vida. Veja, a Bíblia, ela é incondicional quando ela diz: amai a todos, amai-vos uns aos outros. Agora, a Bíblia não diz para você andar com todo mundo. A Bíblia diz para você amar todo mundo. A Bíblia não diz para você andar com todo mundo. A Bíblia diz para você amar todo mundo. Mas a Bíblia não diz para você se relacionar com todo mundo. Existem pessoas que são tóxicas, negativas, âncoras espirituais, como eu falei, que te arrastam para o fundo do oceano, medrosas. Outros problemas que a pessoa não se cura. Às vezes você conhece uma pessoa que ela está há 30 anos naquele ciclo de adultério, não conseguiu, cai de novo, não conseguiu, cai de novo. Comentava sobre isso, sobre uma pessoa que tem uma boa palavra, um pastor, mas leva uma vida devassa. Queridos, e olhando aquilo lá, eu falei, ele não muda. Quantos anos? Se levanta, depois cai de novo, mesmo pecado. Não dá para você andar com uma pessoa dessa. Ah, mas como é que vai ser, querido? Como é que vai ser? Não, a não ser que Deus te fale, você foi enviado para essa pessoa, para resgatá-la, para fazer algo na vida dela. Caso contrário, querido, você precisa se despedir. Você precisa cortar aquela relação. Porque aquela relação não vai te levar a lugar nenhum. Veja, Jorão levou Jeosafá para o deserto, quase o matou. Jeosafá precisou consertar as coisas através da palavra de Deus. Tem pessoas que, eu não estou falando aqui para separar do marido, agora já sei, tem uma base bíblica para mandar esse homem embora de casa. Não é isso aí não, minha irmã. Por favor, hein? Não é? Esse homem é medroso, eu vou mandar ele embora agora. Né? Essa mulher, não é disso que a Bíblia está falando. Não é? Casamento é uma outra história. Casamento é uma aliança. Eu estou falando de pessoas com as quais você caminha, com as quais você se relaciona comercialmente. Até mesmo, querido, um discipulado dentro da igreja, existem coisas que não dá. Você fica insistindo, não, você precisa ser meu discípulo. Mas não rola, não tem química. Entendeu? Não é para ser. Não é? Eu não fui destinado para a sua vida. Eu não falo ao seu coração. Você não me ouve. Logo, eu não fui enviado para você. Agora, quando você encontra uma pessoa que ela abre o coração, você é uma voz que fala ao coração dele, ele se abre para você. Então está claro que você foi enviado para aquela pessoa, que você é bênção na vida daquela pessoa. E é isso que nós precisamos discernir, querido.
Mas existem situações e pessoas e relacionamentos que você precisa, faça assim, cortar. Tem que cortar, não tem jeito. Não estou falando para você deixar de amar, mas muitas vezes você vai ter que deixar de caminhar com pessoas, se você quiser crescer. Se você quiser se tornar uma águia, você vai ter que deixar as galinhas para trás, não é verdade? Não tem jeito. Aí Deuteronômio, querido, volta lá para 2 Reis, capítulo 3, verso 16. Se você fizer o que você sempre fez, a única coisa que você vai obter é o que você sempre obteve, ou menos. Mudanças exigem posturas diferentes. Encerramentos de ciclos e inícios de novos ciclos requerem atitudes diferentes. Você não pode querer entrar numa casa, porque quando você entra numa casa nova, a primeira coisa que te dá coceira para fazer é trocar todos os móveis. Porque você quer começar de novo. Isso está dentro de nós. Isso é antropológico. É uma coisa que está dentro de nós, de séculos. Você quer começar um ciclo novo, né? Você faz uma casa bonitinha e você coloca aquele guarda-roupa que a porta está caindo assim quando você abre. Assim, né? Não dá. Né? Aquela cama que já quebrou 3 ripas já, não é box ainda, né? Já quebrou assim 3 ripas, está quebrada, tal. Ali você não quer, você quer começar algo novo. Você quer começar um ciclo novo na sua vida, está dentro de você. É Deus que está movendo isso. Diga amém, Jesus. Agora, queridos, no versículo 16, e disse, o profeta entrega a palavra. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Cova não é poço. Poço é muito mais fundo que cova. Mas o profeta mandou fazer cova. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Eu estou dizendo para você que nada daquilo que os seus olhos veem vão afirmar que Deus está agindo ou deixando de agir. O que é que Deus estava dizendo através do profeta? Tire os seus olhos das circunstâncias. Tire os seus olhos daquilo que você acha que Deus está fazendo. E tenha somente fé. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Diga glória a Deus. Aleluia. Agora, querido, por que é que Deus falou para eles que eles não iam ver nem vento, nem chuva, nem sinal de chuva? Volta no versículo anterior, por favor. Porque é difícil você cavar debaixo de uma palavra, quando você não vê movimento nenhum de Deus. Deus te falou para fazer algo, cava. É difícil cavar. Senhor, eu estou cavando aqui no deserto, 40 graus, mas eu queria ver pelo menos um ventinho. Ia me animar. Ou você cavar uma cisterna, né? Ou estou cavando porque, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Não tinha pequena nuvem. Não tinha. Deus falou, não vai ter pequena nuvem, não vai ter vento e você não vai ver chuva. Você não vai ver nada. Você vai ter que se guiar somente pela palavra que eu liberei sobre a tua vida. Você vai ter que olhar somente para a promessa que eu fiz. E nesta promessa, querido, você precisa se firmar. Quantos aqui tem uma palavra de Deus para a sua vida? Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E, querido, é justamente isso. Fazei neste vale muitas covas. Eu quero te dar uma instrução nessa noite. Comece a cavar as suas covas, os seus poços, para que Deus possa enchê-los. Comece, querido, comece nessa noite. Comece nessa noite a cavar os seus poços. Pega o seu celular, começa a mandar mensagens,
pega o seu carro, vá visitar aquele cliente, pega o teu currículo, vai disparar esse currículo, pede àquela pessoa que você não fala há um tempo, mas o Espírito Santo está incomodando, que você deve conversar com ela, acertar aquela situação, vai e acerta essa situação, comece a cavar covas, porque Deus age depois que você manifesta a sua fé. A fé sem obras é morta em si mesmo. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, comece a abrir covas, comece a trabalhar sobre a palavra que você recebeu, comece a ter fé. Queridos, nós precisamos começar a sonhar, precisamos começar a imaginar as coisas que Deus está fazendo por nós e aquilo que Ele vai fazer. Você precisa olhar acima das circunstâncias. É por isso que eu vim aqui, não é? Estava conversando e falou, olha, nós estamos lá com a nossa chácara quase pronta, graças a Deus. Eu falei, vocês terminam a chácara, vocês compram esse prédio aqui também, além da casa, compra tudo. Querido, você precisa enxergar dessa maneira, não é? Nós temos um sítio lá em Cabriúva, um outro sítio que nós adquirimos, vai ser o que a gente chama de Rancho Cristo Salva, né? Que é uma propriedade muito linda, no pé da serra, foi um negócio de ocasião. E o dono do vizinho quer vender. Né? Eu falei, vamos comprar esse sítio. Todo mundo, que? Acabamos de comprar um sítio, estamos pagando ainda. Falei, vamos comprar outro. Porque o que Deus vai fazer aqui é tão grande que nós precisamos dos 2 sítios. Olha que amém tímido de vocês. Lá também foi assim. Né? Os pastores também não estavam muito animados. Amém. Amém. Vamos assumir mais coisa, né, querido? Sabe quando uma igreja começa a morrer, uma pessoa, um casamento, tudo quando você deixa de fazer planos, quando você deixa de investir, quando você deixa de ter visão de futuro, sabe? Eu não quero mais trocar carro, eu quero ficar com esse Fiat 147 aqui, tá bom para mim, né? Aí tá ótimo esse carro, eu adoro esse aqui, essa CG 125 azul clarinha, eu amo essa motinha aqui, eu tenho ela faz não sei quantos anos, ai que coisa boa, não é, querido? Existem 3 tipos de cavadores de covas, aquele que cava a cova rasa, qualquer coisa tá bom, Deus mandou cavar a cova, vamos cavar com a mão mesmo, você nem de enxada. Vamos cavar um negocinho aqui, porque o que vai vir de água aqui parece essa criancinha brincando na praia. Vamos fazer um negocinho aqui, é isso, né, querido? Tem aquela pessoa que ela pega a enxada, começa a cavar a cova, mas ela olha para aquilo lá e ela fala assim, já está bom, né? Sabe, talvez a maioria das pessoas que eu conheço estão na média, né? Já está bom. Já está bom, né? Já está bom. Né? A igreja já está bom. Já está bom. Esse número de pessoas que tem já está ótimo. Né? Aqui já está tudo bom para a gente. Olha, essa casa onde eu moro, está bom. Né? Não tem problema, eu vou ficar aqui, está ótimo. Querido, e você vê que o tempo vai passando e você se torna um grande conformado com tudo. Quando você não tem visão de futuro, você, ao invés de estacionar, você regride. Porque o tempo vai mudando as coisas. Não é? Você fica na mesma casa, você tem que pintar, porque o telhado fica feio, a parede envelhece. O teu casamento, você fica casado muitos anos, você precisa dar uma manutenção nele, precisa cuidar bem do seu relacionamento, não é? Porque ele vai dificultando, vai ficando uma situação difícil, se você não cuidar, não regar aquele jardim. Agora, queridos, existe um terceiro tipo de cavadores de poços, de cavadores de valas. Aquela pessoa que ela é exagerada, que ela fala assim, tem mais, eu vou cavar até que comece a chover. E ela vai, sempre quer mais. A igreja está bombando, está uma maravilha, mas pode melhorar. Vamos fazer isso. Nossa, no meu trabalho eu vendi muito bem hoje, eu estou conseguindo bater minhas metas, mas eu posso superá-las. Ou o meu casamento está maravilhoso, mas ele pode ser ainda melhor. Os meus filhos, eles são uma bênção, mas eles podem ser pessoas melhores ainda, eu vou trabalhar para isso. Quem crê nisso, diga amém, Jesus.
Glória a Deus, pode ser assim. Versículo 17. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Você vai sair amanhã, você sai daqui nessa noite, você não vai ver vento nem chuva, mas você tem que crer que Deus te deu promessas. E que se você começar a agir na direção dessas promessas, Deus fará o resto acontecer na tua vida. Sabe, tem pessoas aqui que estão à porta de um milagre, à beira de um milagre, de algo grande, só que você não está dando o primeiro passo. Sabe que muitas das coisas da sua vida, você tem que girar, quem gira a chave é você. Você está esperando Deus girar a chave. Você está dentro do carro, a chave está na ignição, você está falando, Deus, eu quero andar, Deus. E você está olhando para a chave. Deus, eu quero que aconteça alguma coisa. E Deus está falando para você, ei, lembra da autoescola? Gira a chave, faz acontecer, faz a coisa andar. Querido, você tem pessoas que estão há anos aqui dentro do carro que vai te levar ao novo ciclo, da condução que vai te levar a um novo caminho, a um novo viver, e você não gira a chave. O que é girar a chave, pastor? É dar um passo de fé, é começar a planejar. Eu quero uma casa nova, né? Pastor Marcelo Toschi esteve lá, ele falou assim, olha, eu fui num congresso, ele falou, fiquei 3 anos na pandemia sem ir num congresso, fui num congresso sobre fé, visão, sonhos, e eu sempre queria sair dessa casa e construir uma outra. E nesse congresso Deus falou assim para mim, se você quer uma nova casa, você tem que começar contratando um arquiteto. Você tem dinheiro para contratar um arquiteto? Ele falou, eu tenho, vou pagar em 3, 4 vezes, tem arquiteto na minha igreja, eu vou contratar. O Espírito Santo falou para ele, então contrata o arquiteto, imprime uma planta bonita da sua casa. Mas eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Não, você não está entendendo ainda. Daquela planta, você vai colocar ela no seu quarto. Deus mandou ele colocar a planta daquela casa no quarto dele. Todo dia de manhã ele acorda e vê aquela planta. Resumindo, querido, o que ele disse é que a casa dele já está no ponto de laje. Ele falou há um ano atrás. Sei que eu segui o Espírito Santo, eu girei a chave. Você precisa girar a chave, você precisa começar a fazer as coisas acontecer pela fé, querido. 500 mil, é o que ele falou. A casa que eu ia construir só de material, eu ia gastar. Você tem o dinheiro para fazer tudo aquilo que você tem sonhado e planejado, mas que você dê o primeiro. Querido. Pessoas que realmente. Último versículo, que é do versículo 20. Tua mão direita e leia comigo assim, vamos lá juntos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia! Água era o que eles precisavam, mas a sua vida vai se encher daquilo que você precisa. No caso deles era água. Mas quando chega amanhã, querido, amanhã, aleluia, amanhã no momento da oferta de alimentos, no momento de você entregar para o Senhor a tua adoração, no momento de você consagrar o seu dia a Deus, as águas começam a vir pelo caminho de Edom. O caminho de Edom é um caminho improvável, não é um caminho onde águas correm, não é normal, é para mostrar que é sobrenatural, que é Deus fazendo algo na tua vida. Águas por caminhos que você não imaginava, tem águas, tem suprimento, tem bênção de Deus, a terra da sua vida vai se encher de provisão, quem crê e recebe diz amém, Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, nesse momento, eu quero orar por você e com você nesse momento, porque é um ponto de fé, é um momento em que nós precisamos buscar a Deus.
Eu quero resumir essa palavra aqui em 4 pontinhos para você. Mude ambientes pela adoração. Mude ambientes pela adoração. Busque uma palavra para a sua vida. Vamos repetir isso? Busque uma palavra para a sua vida. Mude ambientes pela adoração. Cave os poços e se prepare para o milagre. Diga mais uma vez isso. Cave os poços e se prepare para o milagre. Aleluia, querido. Aleluia. Mude os ambientes pela adoração. Mude os ambientes pela adoração. Busque uma palavra para a sua vida. Enquanto você adora, busque uma palavra para a sua vida. Cave os poços. Você vai sair daqui nessa noite, você vai cavar os poços. E você vai, querido, esperar o milagre acontecer, as águas virem por caminhos improváveis. Não fique esperando o vento, não fique esperando chuva. Fique esperando o sobrenatural, o improvável, aquilo que só Deus pode fazer. Deus não está dizendo para você que a água virá naturalmente. Se você quer o milagre, se prepare para ele. As valas eram ambientes, as valas eram lugares. É aquilo que o profeta disse para aquela mulher, o mesmo Eliseu falou: traga-me vasilhas vazias, não poucas, muitas, quantas você tiver, traga. A mulher, querida, ela iria receber o tanto que ela tivesse ousadia e fé. E Deus fala isso para nós nessa noite: traga suas vasilhas vazias, tantas quantas você tiver fé para trazer, porque o Senhor te pede, separa nessa noite, separa aquilo que você tem sonhado, separa aquilo que você tem buscado, gire a chave nessa noite, através da oração, gire a chave através da adoração, crie o ambiente, aquilo que estava emperrado na tua vida, tem que começar a andar, querido. Deus não é Deus de coisas paradas, travadas. Deus é um Deus que faz acontecer. Deus é um Deus de liberações, é um Deus de portas abertas. E aí no teu lugar mesmo, querido, eu quero orar por você nesse momento. Você que tem um sonho, um desafio, você que diz: pastor, eu quero virar a chave, eu quero girar esta chave, eu quero dar a partida, eu quero começar, Senhor. Eu estou dentro do carro parado, pensando que era Deus que ia dar a partida, que era Deus que ia girar a chave. E Deus está falando: eu já fiz, filho, eu já liberei uma palavra. Agora gire esta chave com fé. Prepare os ambientes, prepare, cave as cisternas. Vai acontecer na tua vida. Prepara, faz a planta da casa. Querido, já compra o acessório do carro novo que você vai ter. Querido, quando você faz a sua casa de paz, põe a cadeira vazia, 5, 6, 7 cadeiras vazias. Essa cadeira aqui vai se encher, vai ter pessoa aqui na semana que vem. Faz um ato profético. Isso é fé, isso é cavar cisternas. Isso é que Deus espera de você, querido. Ele espera uma manifestação de fé da tua parte. Aleluia. Deus está esperando um sinal de você. Ele quer que você mostre para Ele que você tem fé. Pai querido, eu estendo a minha mão nessa noite sobre o teu povo. Eles têm sonhos, visões. Tem gente aqui que está no deserto. Tem gente aqui que está dentro do carro, da condução que vai levá-lo a um novo ciclo, a uma nova história. Ele não tinha girado a chave, mas nessa noite ele girou, papai. Faz acontecer, Senhor, liberações nessa noite. Deus, eu estou olhando para essa pessoa que estava presa há anos, que estava patinando há anos, e a vida dela vai começar a andar a partir dessa noite. Vai começar a andar, Senhor Deus. É um novo tempo ministerial. Eu vejo pessoas aqui que não estavam frutificando, vão frutificar. O Senhor está contigo. Deus está com você nesse deserto, como estava com Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Você está na presença de Deus nessa noite, querido. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Receba revelação, receba a palavra no teu coração. Palavra viva. Pessoas aqui nessa noite estão recebendo palavras no coração. Deus está confirmando palavras. Deus está testificando coisas, planos.
Tem alguns planos que estavam adormecidos, Deus está ressuscitando nessa noite. Deus está falando: filha, filho, volte a sonhar, volte a planejar. Pega o teu caderno, pega a tua planilha, pega as tuas anotações, teus desenhos, teus projetos, consagre diante de mim, coloca diante de mim, restaura o sonho, restaura a visão, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, eu oro para que essa noite seja um marco na vida de muitas pessoas, uma noite de restauração, de bênção, de coisas novas. Eu oro aqui por novos projetos, por empresas, por empreendimentos, por promoções ministeriais. Eu oro por novos pastores, presbíteros, por novos diáconos, por novos líderes, por pessoas que vão ser destaque na tua casa. Eu oro por salvação, eu oro, Senhor Jesus, por arrependimento, eu oro, meu Deus, por quebrantamento, eu oro por um ambiente de adoração verdadeiro, genuíno, que os teus filhos te adorem dia após dia, com alegria no coração, meu Pai. Ó Deus, eu declaro um novo ciclo na vida dessa pessoa, eu declaro que um novo tempo já começou na tua vida, pelo poder de Deus. Você andará num novo tempo, numa nova história, em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita e repita assim após mim: Senhor, nesta noite, eu creio na tua palavra, por isso, mudarei meus ambientes pela adoração, buscarei uma palavra para a minha vida, cavarei os poços e esperarei pelo meu milagre, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor com alegria.